paz do Senhor Jesus. Quero nessa manhã voltar àquela série de palavras sobre o livro de João. O livro de João. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. É o Evangelho que mostra Jesus como Deus, porque Jesus é Deus. E enquanto ele esteve aqui na terra, ele foi 100% homem e 100% Deus. E hoje é o capítulo 3. E como nós temos combinado, eu vou pegar apenas 3 pontos para não ser um vídeo muito comprido. Em nome de Jesus. João, capítulo 3, do versículo 1 até o 7, é o primeiro ponto que eu quero pegar e falar com vocês. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, nem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus quer dizer aqui simplesmente é que aquele que nasce, o ser humano que nasce da união entre o ser humano masculino e o ser humano feminino, nascido da carne é carne. Agora, para entrar no reino do céu, tem que nascer de novo, tem que deixar toda essa natureza adâmica, toda essa natureza que herdou de Adão quando o homem caiu lá no paraíso, que diz lá em Gálatas que essa carne tem os seus prazeres, os frutos da carne. Esses frutos aí tem que ser deixados, essa carne tem que morrer, tem que nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer de uma transformação feita pelo Espírito Santo de Deus. Aí por dentro acontece uma transformação, acontece uma mudança na pirâmide da escala de valores, onde lá em cima vai estar primeiro Deus. Esse é o nascido do Espírito, que o Espírito Santo mudou. Alguns dizem assim: o pastor fez uma lavagem cerebral nesse homem, não é mais aquele. Não foi o pastor, foi o Espírito Santo de Deus. Essa pessoa nasceu de novo, nasceu outra vez, agora ela nasceu do Espírito. Primeira vez ela nasceu do pai e da mãe, como eu nasci do irmão Álvaro e irmã Valquíria. Mas o dia que Jesus me transformou, no dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador, que o Espírito Santo de Deus veio morar em mim, então agora eu nasci de novo. E alguém pode olhar para mim e falar: aquele ali é o Zoênio, fizeram lavagem cerebral nele. Não foi o pastor, foi o Espírito Santo de Deus. Outro ponto que eu quero conversar é um ponto principal, o resumo da Bíblia, que está aqui nesse livro, nesse capítulo, João capítulo 3, versículo 16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o resumo da Bíblia. É o resumo. Toda a história da Bíblia, é a Bíblia de capa a capa, vem contando a história de um Deus querendo resgatar seus filhos, o ser humano. Desde que o homem erra lá no paraíso, Deus já tinha um plano de salvação montado, que era mandar o seu filho, porque pecado é pago com morte.
O salário do pecado é a morte. Então Deus permitiu durante todo o Velho Testamento matar um cordeiro para poder pagar o pecado do homem. Mas já estava prometido o Cordeiro de Deus, que João viu, que nós falamos lá no primeiro capítulo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa é a maior prova de amor. Paulo fala lá na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, ele fala assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Estavam todos perdidos, todos pecados, todos em pecado. E Jesus vem santo, puro, sem pecado nenhum, e morre por nós, pecadores. Uma prova de amor, isso é uma poesia de amor, pode ter. Isso resume a história toda da Bíblia, de capa a capa. A história do Deus verdadeiro, do único Deus, resgatando os seus filhos com a morte dele próprio na cruz do Calvário, pagando na cruz do Calvário os seus pecados, o pecado do ser humano, e Jesus não tem pecado, pagou o nosso pecado. Mas importa que eu creia e que você creia e que aceite Jesus como seu Salvador, para você ter lugar no céu, porque aquele que crê no Filho do Homem será salvo, aquele que não crê já está condenado. No versículo 18 lembra isso: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Outro ponto que eu quero conversar aqui em João, terminando o nosso vídeo de hoje, João capítulo 3, versículo 28, 29 e 30, que diz assim, vós mesmo me sois testemunha de que disse eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. A ele convém crescer, porém a mim diminuir. Teve um bate-papo ali entre os discípulos de João. Eles viram Jesus, apesar que não era Jesus que batizava, mas seus discípulos, eles viram ali o grupo de Jesus batizando muito mais pessoas do que João. E vai até João, aquele de quem você deu testemunho, ele está batizando ali do outro lado ali, e está batizando mais que você. E João não quis entrar em disputa, não. João falou, é assim mesmo, eu vim para dizer que é ele que é o Salvador, que é ele que a gente tem que crer, e que ele cresça e eu diminua. Pregadores e pregadoras da palavra de Deus, presta atenção, quem tem que crescer é Jesus. A nossa pregação, nós temos que sumir dentro da pregação, quem tem que aparecer é Jesus que tem que crescer. E nós diminuir, porque o menor, nós vamos ver nos próximos capítulos, o menor entre nós é que vai ser maior. Os últimos é que serão os primeiros. Convém que ele cresça e eu e você diminua. Amém. E graças a Deus.